da suspeição do seu Francisco de Assis. Ele deu mais de 3 versões do que aconteceu nesse intervalo. Ele primeiro disse que não tinha chegado perto da panela. Depois ele disse que tinha chegado. Depois ele disse que não tinha orientado ninguém a utilizar o arroz. No último interrogatório agora, ele também disse que não tinha. Então, essa informação ela entra em contradição com o depoimento de todas as outras que estão em consonância. Apenas o dele está dissonante do restante dos depoimentos. Bom, essa é a principal questão da suspeição. Durante as buscas foram coletados muito material, certo? Foram apreendidos vários aparelhos celulares, muito material de documento. A perícia criminal apreendeu um baú. O seu Francisco de Assis, ele tinha um baú do lado do fogão, fechado no cadeado. Esse baú, ninguém tinha acesso. Era o único lugar da casa possível para esconder uma coisa que ninguém saberia, certo? E aí vem a questão da motivação do crime, certo? Foi revelado durante as oitivas, o seu Francisco de Assis, ele prestou 3 depoimentos até agora. São mais de 2 horas e 40 minutos de depoimento só do seu Francisco de Assis. E ele revelou, bem como as filhas da Dona Francisca, que eles tinham um relacionamento muito conturbado, para se dizer o mínimo, né? Ele não falava com nenhum dos filhos, nenhum dos enteados. Ele não falava com nenhum dos enteados. E ele tinha um sentimento de ódio específico em relação à Dona Francisca, certo? A Francisca, mãe das crianças. Esse sentimento de ódio que ele tinha em relação a ela era tão grande que mesmo com ela no leito da morte, ele não conseguia esconder isso nos depoimentos dela. Eu vou pegar aqui o celular para falar para os senhores como é que ele se referia a ela, a qualificação que ele dava à senhora Francisca de Assis, né? Além de ter um desprezo completo pelos filhos da Dona Francisca, aos quais ele chamou de primatas, viviam como uma tribo de índios, pessoas não higiênicas, pessoas que ele não queria conviver, mas suportava. Em específico para a Dona Francisca Maria, ele disse que ela era uma criatura que tinha mente boba, tola, matuta, morta de preguiça, não serve para nada, praticamente quase inútil. Passa o dia todo escutando músicas de apologia, músicas de mala. Chegou a falar para a mãe dela: essa tua filha não procura um homem que trabalhe, só procura vagabundo. Ele manifestou várias vezes o desejo de que ela saísse de casa. Ele manifestou que ela, uma vez alugou uma casa, foi morar com os filhos, e isso deu um pouco de alívio. E ele disse que quando era uma criatura de mente vazia, e disse que quando olhava para Francisca, sentia nojo e raiva dela. Isso são palavras do próprio Francisco de Assis no depoimento, certo? A gente percebeu que ele é uma pessoa com uma personalidade muito complexa, né? É uma pessoa muito intrigante, vamos dizer assim, ele fala de forma espontânea, certo? E levando em consideração como ele era o único que tinha uma motivação para esse crime tão raivoso, tão torpe, certo? Aliado às constantes contradições dele de contato com a panela, com o alimento, nós decidimos pedir a prisão temporária para fins de trabalhar melhor na investigação. Porque caso a nossa suspeita esteja concretizada até o fim da investigação, a prisão vai servir para dar uma segurança para essa família que ainda estaria convivendo com o algoz desse crime. Então essa é a intenção da prisão temporária, de manter um afastamento, certo? E a gente vai seguir nessa linha de investigação, claro que levando também todas as outras possibilidades, deixando claro que o senhor Francisco de Assis, ele é o principal suspeito, mas a investigação ainda não foi concluída, né? E aí eu vou pedir para o
delegado Aislan, falar um pouco sobre a questão de o que a gente pede para a população em relação a como é que a gente pede que a população tenha paciência e as diligências que vão ser seguidas. Bom dia a todos. É importante destacar para toda a mídia e para a sociedade que aqui é uma investigação que a Polícia Civil está fazendo, né? Não antecipar, a gente pede para a população não antecipar o julgamento. Aqui a polícia não está dizendo que ele é culpado, que ele cometeu esse crime. Dentro da persecução penal, a gente tem 3 juízos de valores. A gente tem o juízo de valor da Polícia Civil, a gente tem o juízo de valor na hora que o Ministério Público oferece a denúncia e a gente tem o juízo de valor de certeza, que é na audiência, né? Na audiência de instrução e julgamento, que vai ser aberto contraditório em ampla defesa e aí sim ele vai ser condenado e a gente vai ter esse juízo de certeza. A polícia trabalha agora com juízo de probabilidade. É provável que ele seja, até o momento, o único suposto autor desse fato. Então a gente pede para a população para que não cometa nenhum ato de fazer justiça com as próprias mãos, né, que infelizmente a gente vê hoje em dia a população fazendo essa antecipação de julgamento e cometendo esse crime, né, outros crimes, dentre eles exercício arbitrário das próprias razões, crimes de dano, né, de incêndio a residências alheias. Então a gente pede para a população ter bastante cautela, paciência e acredite no trabalho da Polícia Civil, no trabalho da Polícia Científica, né? Ainda tem muitas perícias a serem feitas, ainda vamos trabalhar ainda com extrações de dados dos celulares apreendidos. Então a gente pede para a população não cometa esse tipo de comportamento, né? Tentar fazer justiça com as próprias mãos. Delegado, durante o interrogatório foi feita alguma pergunta em relação ao senhor de Assis, em relação aos meninos eliminados para casinos ou não